Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre abandone essas 5 coisas se você quiser ouvir a voz de Deus. Você sabia que não é de qualquer maneira que ouvimos a voz de Deus? Deus não fala com qualquer pessoa, de qualquer maneira. Então, tem coisas na nossa vida que nós precisamos abandonarmos para que possamos ouvir a voz de Deus. Mas, Pastor Bispo, nesses últimos dias, de tantas coisas erradas no mundo, de tantas coisas ruins, poderemos ouvir a voz de Deus? É claro, Deus é o mesmo que falou com Adão, que falou com Noé. Deus é o mesmo que falou com Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Jeremias, os profetas. Deus é o mesmo, ele fala do mesmo jeito como ele falava antigamente. Só que, se você notar, as pessoas que ouviam a Deus eram pessoas que procuravam estar com Deus. Se você notar, pessoas que ouviam a voz de Deus eram pessoas que se afastavam de coisas que Deus não se agradava. Se você ler a história de cada profeta, de cada mulher de Deus, de cada homem de Deus que ouviram a voz de Deus, eram mulheres, homens separados do pecado, separados de coisas erradas, que buscar a presença de Deus. Então agora preste atenção em 5 coisas que você precisa abandonar se você quiser ouvir a voz de Deus, porque Deus fala sim nesses últimos dias conosco e de várias maneiras. Mas antes disso, eu vou ler um texto da palavra de Deus para abençoar a sua vida. Livro do Apocalipse, capítulo 18, verso 4 e 5, que diz assim: Apocalipse, capítulo 18, versos 4 e verso 5. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Deus está dizendo para o povo sair de Babilônia, para não serem julgados debaixo do juízo que Deus vai jogar sobre a terra. Só que tem que sair do meio do povo que pratica o mal. O que Deus ele quer dizer? Quer ouvir a voz dele? Quer ouvir a voz de Deus? Então abandone essas 5 coisas que eu vou lhe dizer agora. A primeira coisa que você precisa abandonar, deixar de lado, tirar da sua vida, você precisa eliminar a incredulidade do seu coração. Não, pastor, mas eu creio, mas tem hora que você não crê. Tem hora que você não acredita que Deus ele vai fazer algo. Tem hora que você crê e tem hora que você está incrédulo. Então você precisa tirar totalmente a incredulidade do seu coração e crer que para Deus tudo é possível, nada é impossível e que tudo Deus pode fazer, mesmo aquele teu sonho, aquele objetivo seu
que é um objetivo aos teus olhos é impossível. Impossível porque você não tem condições para tal coisa. Mas aí você acredita. Você não deixa a incredulidade entrar na sua mente. Você não deixa a incredulidade entrar no teu coração, porque muitas vezes o diabo, ele quer colocar incredulidade mesmo no nosso coração, para que nós não acreditemos que Deus possa fazer tal coisa. Isso é incredulidade. E muitas vezes, todos nós, até eu, você, pessoas, o inimigo quer jogar algo para nós não crermos, mas aí nós recusamos essa seta da incredulidade. Nós rejeitamos essa seta da incredulidade e continuamos a crer em coisas impossíveis aos nossos olhos, mas possível aos olhos de Deus. E quando você nunca deixa a incredulidade entrar no seu coração, o milagre acontece. Porque tudo que você acreditar, tudo que você pensar positivo, tudo que você ter fé, tudo que você colocar no seu coração, eu vou conseguir, em nome de Jesus, você vai conseguir. Não importa o que você, por exemplo, pastor, eu quero ir para outro país, trabalhar. Se você confiar, se você crer, profetizar na sua vida sempre, não deixar a incredulidade entrar no seu coração, isso que você deseja vai acontecer na sua vida. Por quê, pastor? Porque nós somos espíritos. Nós habitamos em um corpo. E tudo que nós falamos pelo Espírito, no Espírito, o material se concretiza. Lembra que nós somos filhos de Deus. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, Jesus nos torna filhos de Deus. E um filho, ele faz tudo que o pai faz. E o pai dá toda a autoridade para o filho. Jesus Cristo disse certa vez, Jesus, ele indo para tal lugar, ele sentiu fome e ele foi até uma figueira. Nessa figueira tinha folhas, mas não tinha frutos. Aí Cristo disse, nunca mais nasça fruto de ti. E Jesus seguiu caminho. Quando ele volta no outro dia, os discípulos perceberam que aquele pé de figos, aquela figueira, tinha murchado, tinha secado. E ele disse, mestre, o senhor amaldiçoou essa figueira e a figueira se secou. Aí Jesus, ele deu um exemplo. Jesus, ele fez aquilo de propósito para nos dar um exemplo que tudo que nós falarmos, tudo que nós profetizarmos e acreditarmos no coração é possível. Aí Cristo, ele disse algo muito forte. Ele disse assim, se pedirdes a este monte, lança-te no mar, vai acontecer. Olha o que Cristo, ele quis dizer, que para você dizer ao monte, aos nossos olhos, é coisa impossível. Mas se você acreditar, falando no Espírito, profetizando, acreditando, as tuas palavras que saem do seu coração com fé, vai se materializar, vai se tornar realidade. Mas para isso, você não pode ser incrédulo, você não pode ser incrédula, você tem que acreditar, porque Tiago, ele diz na palavra dele, que da nossa boca sai maldição, e acontece, mas também da nossa boca sai bênção, e acontece,
Porque quando nós falamos do Espírito, nós somos filhos de Deus. E nós fazemos o que o Pai faz, porque o Pai nos deu autoridade. Lembra que Deus, no princípio da criação, Deus dizia: haja firmamento, haja árvores frutíferas. E o que Deus dizia se materializava. Mas, pastor, nós não somos Deus. Mas somos filhos de Deus. E a autoridade Deus nos deu para materializar tudo. Materializar os nossos sonhos. Materializar os nossos objetivos. Então, tudo que você falar, crendo, tendo fé, vai acontecer. Então, a primeira coisa, se você quiser ouvir a voz de Deus, a primeira coisa, se você quiser ver o poder de Deus, o milagre de Deus, tire a incredulidade do seu coração e comece a crer em tudo, mesmo coisas impossíveis aos teus olhos, mas que aos olhos de Deus é possível. Oh, glória a Deus! A segunda coisa que você precisa abandonar para ouvir a voz de Deus é você parar de murmurar. Pare a murmuração de tudo. Tem pessoas que murmuram: ah, Deus, fulano de tal recebeu a bênção. E a minha bênção? Cadê Deus? Será que Deus ele pode me dar isso? Cadê Deus? Eu oro tanto e Deus não me dá nada. Eu faço e não vejo nada acontecer. Você está murmurando. E a bênção de Deus, Ele nos dá a hora que Ele quer e no momento que Ele quer. Mas as bênçãos de Deus, Ele nos dá mais rápido quando nós não murmuramos, quando nós acreditamos. Muitas vezes, você está pertinho da sua bênção. Você está a 5 passos da sua bênção. Aí você murmura, aí você demora mais ainda de receber a tua bênção. Lembra do povo de Deus? Moisés tirou o povo de Deus do Egito, pelo poder de Deus. Quando o povo estava nas portas da terra prometida, o povo murmurou: ah, mas lá tem muitos gigantes, nós não podemos vencer, tem cidades com portas de ferro, como que nós vamos entrar? Começaram a murmurar. Aí Deus fez com que eles voltassem e fossem para o deserto. Não receberam a bênção por causa da murmuração. Então, tem pessoas que até oram, clamam, lê a Bíblia, está procurando estar com a vida no altar. De repente, a pessoa começa a murmurar: ah, Deus, mas essa bênção aí está demorando demais, Deus. Eu não aguento mais. Aí começa a murmurar também assim: ah, Senhor, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço campanha, mas cadê a bênção, Senhor? Isso é murmuração. Isso é murmuração. E os murmuradores não receberão a bênção do Senhor. Então, quer ouvir a voz de Deus? Quer ouvir Deus falar com você? Quer ver Deus te abençoar? Quer ter inspirações divinas com Deus falando no teu coração? Então, tire a murmuração da sua vida. Nunca murmure, porque quando você murmura, a sua bênção atrasa mais ainda. Então, quer ouvir a voz de Deus? Quer que Deus fale com você constantemente? Quer ver o milagre de Deus na sua vida? Não murmure mais. A terceira coisa que você precisa abandonar para ouvir a voz de Deus, essa terceira coisa aqui é forte. Mas antes disso, eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal. Nesse canal só tem conteúdos abençoados que vão edificar a sua vida. E comente aí quais são as suas experiências, o que você já abandonou e começou a dar certo.
E o que você não abandonou rápido e demorou a sua bênção chegar. E depois que você abandonou, a sua bênção chegou. E comente aí quais são as suas experiências com Deus, o que Deus já falou com você. E coloque aí os seus pedidos de orações que eu vou estar orando por você. E compartilhe esse conteúdo. Você pode? Você pode compartilhar com 7 pessoas? Então compartilhe com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. Deixa o teu like aí, clique no joinha, Deus vai te abençoar. A terceira coisa que você precisa abandonar, se você quiser ouvir a voz de Deus, se você quiser ver as bênçãos de Deus na sua vida, tem que abandonar o pecado, tem que abandonar os vícios. Tem pessoas que têm até vícios de mentir. Tem pessoas que não conseguem ficar um dia sem contar uma mentirinha. Tem pessoas que ainda têm vícios de bebida. Tem pessoas que estão na igreja, mas ainda têm vício de fumar. Tem pessoas que estão na igreja, mas ainda têm vício de algo que não agrada a Deus. E tem pessoas que ainda estão na igreja e estão no pecado. Então, para que você ouça a voz de Deus, para que você receba instruções de Deus, para que você receba direções de Deus, e para que você receba milagre, e para que você ouça a voz de Deus, ouça mesmo nitidamente, você precisa abandonar o pecado, abandonar os vícios, porque só assim você vai ter um relacionamento mais profundo com Deus. Você vai ter um relacionamento com Deus muito forte. Você vai falar com Deus, Deus vai falar com você. Você vai sentir a presença de Deus e você vai ouvir tanto Deus que pode falar dentro da sua mente, porque eu já ouvi a voz de Deus dentro da minha mente, assim também como que você pode ouvir Deus falar nos teus ouvidos com a voz clara, assim também que eu já ouvi a voz de Deus nos meus ouvidos com a voz clara. Então Deus fala conosco, só que você precisa abandonar os vícios, né? Você ainda tem algum vício que não agrada a Deus? Então você precisa abandonar. Ainda tem um tipo de pecado que você sabe que não agrada a Deus, então você precisa abandonar para ouvir a voz de Deus e receber as bênçãos do Senhor. A quarta coisa que você precisa abandonar para ouvir a voz de Deus, meu Deus do céu, essa quarta coisa aqui, você precisa abandonar, tá? É a mágoa. Tem pessoas que estão na igreja, tem pessoas que são obreiros, obreiras, membros, guarda mágoa no coração. É por isso que tem muitas vezes que a pessoa está na igreja, ora, clama, vai nos cultos e não sai da prova, não sai da luta, não consegue prosperar. Eu conheço pessoas que estão na igreja e estão com mágoa no coração. Eu conheço. Mas para que uma pessoa ouça a voz de Deus e seja abençoado por Deus, você precisa tirar essa mágoa do seu coração. Abandone a mágoa, abandone o rancor, abandone tudo que não agrada a Deus. Por quê? Se você ficar com mágoa, com ressentimento no teu coração, é uma brecha para o diabo amarrar a sua vida. E quem só vai perder é você que está com mágoa. Por quê? A tua vida vai ficar amarrada. Você não vai prosperar. Você não vai conseguir uma porta de emprego. Você não vai conseguir receber uma cura, um milagre. E você vai ficar presa nos problemas da vida a vida toda, enquanto você estiver com essa mágoa no seu coração. Então, limpe o seu coração, ame todo mundo, ame aquele que te magoou, ame, converse com ele ou com ela, faça amizade com ele ou com ela que te trouxe mágoa, que você
abandonou a mágoa, e você vai ver que as portas dos céus vai se abrir para você. Você vai ver que Deus vai abençoar você. Quem tem mágoa no coração adoece até o próprio corpo. É por isso que tem pessoas que vira e mexe, está doente. Por quê? Porque tem mágoa no coração. A mágoa no coração é um veneno que adoece tanto a vida física da pessoa, como a mágoa do coração é um veneno que adoece a vida espiritual da pessoa. Então, você quer ouvir a voz de Deus? Quer ser abençoado por Deus, abençoada? Abandone essa mágoa aí e você vai ver a glória de Deus. As coisas vão ficar mais fáceis para você. As oportunidades vão chegar na sua vida. As portas irão se abrir e você vai prosperar. E a quinta e última coisa que você precisa abandonar, meu Deus do céu. Você precisa abandonar essa quinta coisa que eu vou te falar agora. Abandone a falta de oração. Abandone a falta de oração. Você não tem orado todo dia, né? Então comece a orar todos os dias. Mas, pastor, eu tenho que orar todos os dias, sim. Ore pelo menos 10 minutos por dia. Mas todos os dias, não deixe de orar, porque se você orar todos os dias, você vai ouvir a voz de Deus. Então, abandone a falta de oração. Mas, pastor, eu oro uma vez por semana. Não, ore todo dia. Ore todo dia. Você precisa orar todos os dias para que você possa ouvir a voz de Deus, para que você possa ter mais comunhão com Deus. E tendo comunhão com Deus, certamente Deus vai abençoar você, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar tudo que é teu, porque tendo comunhão com Deus, você vai ter a glória de Deus. Tendo relacionamento com Deus, você vai ter unção de Deus, poder de Deus. E o poder de Deus na sua vida faz com que as portas se abrem, faça com que os problemas sejam resolvidos e faz com que você seja abençoado quando você tem um relacionamento, uma comunhão com Deus através da oração. Então, abandone essas 5 coisas. Essas 5 coisas, se você abandonar, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Vai ser uma vida de bênção, de vitória, de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, e você vai ouvir constantemente a voz de Deus de várias maneiras. Deus abençoa. Se inscreva nesse canal, clique no joinha, dê o seu like aí, compartilhe esse conteúdo. Fique na paz do Senhor Jesus.